tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temais, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mas eu fico pensando que experiência que eles tiveram. E muitas vezes nós temos experiências semelhantes, só que não dentro do mar. E nem dentro do barco. Mas tem momentos na vida da gente que a situação é tão complicada que nós ficamos como assustadíssimos. Alguém já ficou assustado por algum tipo de problema? Eu confesso, eu já fiquei. E o interessante é que nós temos o mesmo sentimento que esses discípulos tiveram. Eles olharam e viram o que? Jesus dormindo. O que passava no coração deles e o que passa nos nossos corações? Ele não está prestando atenção em mim. Nossa, Deus não está me vendo. Ele não vai fazer alguma coisa. Eu vou me arrebentar. Senhor! E nós ficamos o quê? Desesperados. A impressão que nós temos é que existe um Deus, mas que Ele nesse momento não está interessado naquilo que nós estamos passando. Então nós ficamos preocupados, angustiados. E o fato dele estar dormindo não é nada disso. O fato dele estar dormindo é Ele estar nos ensinando. E mesmo no meio dos problemas nós podemos descansar. É fácil? Não. Mas é um aprendizado. Conforme nós vamos passando por problemas, nós vamos vendo o agir de Deus, nós vamos conhecendo o amor de Deus, nós vamos tendo experiências com Deus, e essas experiências nos levam a saber que Ele vai fazer alguma coisa. Então nós podemos o quê? Descansar. Ele não estava simplesmente dormindo para falar: não estou interessado. Ele não estava dormindo para simplesmente falar assim: ah, vocês... Não, ele estava descansando, porque ele sabia que ele tinha uma obra para fazer. Ele sabia que Deus estava no controle. Ele sabia que podia levantar mar, tempestade, oceano, ventos. Não importa. Deus, eu estou em pânico. Senhor, como fazer? Senhor, o que fazer? Deus, me ajuda. Senhor, eu não estou conseguindo dormir. Já perdi várias noites de sono. E a oração parece que se torna uma. Faz alguma coisa, Deus. Faz alguma coisa, Deus. Faz alguma coisa, Deus. Não é verdade? Parece que a gente não consegue pensar em outra coisa. Daí assim: eu tenho que louvar, eu tenho que louvar. Daí nós começamos: aleluia, aleluia, Deus, tá bom. Faz alguma coisa. E nós voltamos ao problema. Por quê? Porque nós estamos o quê? Aprendendo a caminhar com Deus. E nesse aprender a caminhar com Deus, esses discípulos, eles aprendem alguma coisa que nós também temos que o quê? Que aprender, que é o poder da voz de Deus. E o poder da voz de Deus é tão tremenda que eles olham e falam: quem é este que até o vento, o mar e a tempestade ouvem a tua voz? Ele é o Deus Todo-Poderoso, aquele que sabe todas as coisas, aquele que nos guarda, aquele que nos ama. Ele é aquele que a Bíblia diz: ele não dorme nem cochila. Amém. Mas ele é aquele que nos sustenta pela mão direita e nos faz caminhar. Olha que tremendo, experiências que nós passamos e que muitas vezes nós nos apavoramos e falamos: Senhor, como é que vai ser isso? E assim, como é que vai, Senhor? Porque nós passamos por situações que nós não queríamos passar. No Salmo 46 fala como o inimigo se levanta com fúria contra nós. No 46, 6 assim: as nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Significa que muitas vezes Satanás vem com espírito de fúria contra nós. E nós entramos o que? Em pânico. Mas basta a voz do Senhor Jesus para modificar, para transformar. E quantas vezes nós achamos que Deus não vai ouvir em certas situações, em certas circunstâncias? Vamos ver aonde que a voz de Deus entrou, penetrou e mudou situações. Uma delas, que eu acho linda e que nós temos que aprender, independente de onde nós estamos ou como nós estamos, a sua voz tem poder para penetrar. Amém? Amém.
tem um momento que Deus fala assim: Adão, onde estás, Adão? Aonde que Adão estava, querido? Adão estava fugindo de Deus, porque ele estava com medo de Deus. Ele tinha entendido o que era pecado. Ele tinha consciência de que ele fez algo que ele entristeceu a Deus e que viria uma consequência sobre a vida dele. Ele estava triste e ele se esconde porque ele fala: não quero ver Deus. E na cabeça deste homem, talvez, Deus também não quer me ver. Quantas vezes nós, quando pecamos, achamos que Deus não quer nos ver, achamos que Deus virou as costas para nós. A Bíblia fala de uma vez que Deus virou as costas para um homem, e esse homem foi Moisés. E por que ele virou as costas? Por misericórdia. Porque Moisés fala: Senhor, deixa eu ver a tua glória. E a palavra de Deus diz que Deus passou de costas para ele, para que ele não fosse o quê? Destruído pela grandiosidade de Deus. A única vez que a Bíblia diz foi por misericórdia, para que ele não seja destruído. Então o Senhor nos revela que não é o pecado que faz Deus virar as costas para nós. Mas o tremendo é que, como Adão teve consciência do pecado e ele se afasta, Deus vai atrás dele e fala: aonde você está? Filho, sou eu que vou resolver essa situação. Porque quando nós pecamos e temos consciência de que erramos, a primeira coisa que nós temos é vergonha de Deus. Porque quando nós pecamos e está tudo bem, queridas, é moleza. Cantamos, levantamos as mãos, pregamos, não temos o que? Constrangimento nenhum. Mas quando temos consciência, o Espírito Santo de Deus nos toca, então nós ouvimos a voz de Deus dizendo: confessa, confessa, confessa e abandona, e saiba que eu tenho coisas novas para fazer em você. Foi assim que fez com Adão. Amados, se nós olharmos para Adão, ele teve consequência do seu pecado? Teve. Nós temos consciência das nossas atitudes, consequências, melhor dizendo. Nós temos consequências delas. Falar que não temos é mentira. Está tudo resolvido, fica na paz, vai embora. Não, nós temos consequências. Só que tem uma coisa que a Bíblia fala, que Deus, ele fez o quê? Ele viu que a maneira que eles estavam vestidos não era suficiente para resolver uma situação. E a situação deles era a situação de morte. E para que eles não morressem, Deus pega um animal, mata esse animal, vamos dizer assim, sacia a fome da morte, que a morte precisava entrar. Ela tinha direito legal agora. Entrega um animal inocente, e aquela pele coloca em Adão, dizendo: eles estão cobertos pela minha mão. E quando eles são expulsos do paraíso, a Bíblia diz o seguinte: que a mão de Deus continuava sobre eles, porque Deus ainda dizia: eu continuo tendo um plano para vocês, eu continuo atuando sobre a vida de vocês, eu não abro mão de vocês. Meu irmão, minha irmã, saiba que Deus não abre mão. Nós temos que nos voltar para Deus. Se nós pecamos, nós temos que entender o que João fala: filhinho, não pecaste, todavia se pecares, tens um advogado, que é Jesus Cristo, Senhor, poderoso para vos perdoar e purificar de todo o pecado, é o que a palavra de Deus diz. Mas não foi só com Adão que ele falou. Ele fala com um jovem, ele fala: Samuel, Samuel, um jovem que estava vivendo no meio de sacerdotes que não buscavam a Deus. Um jovem vivendo no meio de um grupo de religiosos que não queriam ouvir a voz de Deus, que nós achamos que era só Eli. Não, ele tinha seus filhos, e seus filhos faziam tudo o que desagradava a Deus, mas este jovem queria agradar a Deus. Esse jovem tinha o desejo de buscar a voz de Deus. E o que eu aprendo com a vida de Samuel? Não importa o ambiente onde eu estou, não importa se está corrompido, mas se eu quero buscar a Deus, a voz de Deus entra onde eu estou, a voz de Deus transforma, a voz de Deus me acorda, a voz de Deus me incentiva, a voz de Deus me levanta. Ele vai ao meu encontro. Os sacerdotes não queriam saber de Deus, mas aquele homem, naquele lugar,
fez diferença. E Deus falou com ele. Deus foi ao encontro e disse: vai dar um recado para ele. E tem gente que diz que ovelha não pode ensinar pastor. Pode. Mostra isso. E deve. Amados, quando nós aprendemos, nós temos que ensinar as pessoas, seja elas quem são. Mas, como é que nós temos que ensinar? Com a vida. Amor. Porque esse jovem tinha uma vida na presença de Deus. Esse jovem que não dava nada, esse jovem que ficava limpando, esse jovem que ninguém estava nem aí, era um qualquer, para Deus era um filho, para Deus era um adorador. E assim Deus nos chama de adoradores. Não importa a situação, não importa a circunstância, não importa nenhum ambiente, o que importa é que Deus fala com ele. Amém, queridos? Mas não foi só com ele que ele falou também. Não foi. O Senhor, ele vai para um rejeitado, um que ninguém queria saber, chamado Zaqueu. Ei, Zaqueu, Político. desce de casa. Eu já vou pousar na tua casa, já que Zaqueu, vou ficar contigo. Um homem já complexado pela sua estatura, que era baixinho, bem mais baixo que os menores, que os outros, melhor dizendo, bem menor que os outros, porque ele queria ver Jesus passar, mas a multidão era grande. Mas ele não se preocupou em passar pelo ridículo, desde que ele buscasse a Deus. Ele não tinha esperança, talvez, de que Jesus fosse falar com ele. Ele sobe numa árvore porque ele queria ver. Ele tinha sede. Mas ali, mesmo escondido, mesmo sem ninguém ver, Jesus olha e fala: desce, porque você é importante para mim. Não importa se as pessoas nos rejeitam, amados, porque nos rejeitam mesmo. Tem momentos nas nossas vidas que todos nós passamos por situações que somos rejeitados. Ou porque falamos, ou porque não falamos. Ou porque andamos de uma maneira, ou porque não andamos dessa maneira. Ou porque estamos muito bem na vida e estamos metidos, ou porque estamos com problema e querem nos rejeitar porque não nos querem ajudar. Mas todos nós passamos por situações onde irão nos rejeitar, mas Deus jamais irá nos rejeitar. Não importa a cor do meu cabelo, não importa a minha roupa, não importa a minha maneira de falar, não importa, o que importa é que Deus não me rejeita. E Ele vem para: filha, eu tenho um plano para ti. Mesmo que digam que você não é amada, mesmo que digam que você não faz parte do grupo, porque ele era rejeitado, porque ele era cobrador de impostos, ele era tido como um traidor, queridos. Por quê? Ele trabalhava, ele era um funcionário público, podemos dizer assim. Quem dominava era Roma. Político. E o que ele fazia? Ele tinha que delatar os seus irmãos. Você está devendo tanto de impostos, você tem que pagar para Roma. E não diferente do que vemos em nossos dias, devendo 5, cobramos 7. 3 cá, 5 lá. Por isso ele era tido como ladrão. Mas independente do que as pessoas diziam, Deus foi ao encontro desse jovem. Deus foi e falou: eu vou, mas eu não vou só andar contigo, eu vou entrar na tua casa, eu vou transformar a tua vida, eu vou mudar até a sua reputação, porque daquele que eles falavam, um cobrador, um ladrão, vão falar assim: aquele a quem Deus visitou, aquele a quem Cristo entrou, aquele que foi transformado, aquele que foi modificado, aquele que sentiu a presença de Jesus Cristo. E o tremendo é que quando Jesus entra de uma maneira, Zaqueu está de uma maneira, aquele rejeitado. Mas quando Jesus Cristo sai, não tem mais um rejeitado, tem um filho de Deus, que diz o seguinte: se eu fiz mal a alguém, eu pago 4 vezes mais, assim como é ordenado. Porque ele vai ao encontro. Mas tem um que ele chama, eu falo: Senhor, isso para mim é muito forte. Quando ele chega numa situação, ele fala assim: Lázaro, vem para fora. Sai, foi de 4 O que significa isso?
significa que até onde a morte está estabelecida, mesmo onde a morte aparentemente venceu, o Senhor Jesus tem vida, aleluia. Ele pode transformar. Eu não tenho mais sonhos, Senhor, eu não acredito mais, tudo acabou. E o Senhor fala, não acabou, porque eu ainda não dei a última palavra, e a última palavra é sempre a minha, assim diz o Senhor. Glória a Não importa deu tudo errado, Senhor, olha, acabou tudo, não tem mais esperança. E o Senhor diz, eu sou a tua esperança, o Senhor é a minha esperança. É Ele que vai na frente. Se Ele diz que ali é o fim, ali será o fim, porque Ele tem algo melhor. Mas Ele diz que ali não é o fim, podem enterrar. A situação pode estar fedendo, pode todo mundo estar chorando porque não tem mais jeito, podem ter colocado uma pedra em cima. Basta uma palavra, uma única, Ele traz à frente, Ele declara e as coisas modificam. Amém. Porque essa é a voz de Deus. Amém. E Deus é tão tremendo que nos Salmos 28 fala algumas coisas que eu falo, Senhor. 29. Vamos abrir? Fala sobre o da voz de Deus. E sabe, queridos, que eu estou aprendendo com Deus? Que cada dia eu aprendo, eu vou vendo aonde Ele coloca a sua voz para ver a situação transformada. Então, quantas vezes eu falei, Senhor, eu quero ver a sua voz transformando as situações. Ele me coloca numa situação, e onde eu falo, Deus, e agora? Ele diz o seguinte, agora você vai ouvir minha voz. Agora eu vou fazer. Quando Davi escreve este salmo, ele sabia o que ele estava falando. Davi passou por situações que poucos homens passaram. Ele foi pastor, ele foi guerreiro e ele foi rei. Ele viu Deus como pastor, ele viu Deus como guerreiro e ele viu Deus como pastor. Aleluia. Ele fala um salmo de Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele sabia o que ele estava falando, que ele era pastor. Ele também escreve de Deus como grande guerreiro, aquele que vai à sua frente, aquele que dá ordem, aquele que dá estratégias. Mas ele também começa a falar de Deus como um rei, aquele que quando fala alguma coisa tem que ser obedecida. E ele fala umas situações que no futuro algumas pessoas viram, outras viram no passado. Versículo 20, Salmo 29, versículo 3 diz assim: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Sabe o que o Senhor fala? Você está passando por algum dilúvio? Noé passou por um dilúvio, mas ele foi sustentado por Deus. Muitas vezes nós estamos em terrível dilúvio e nós não sabemos o que fazer e nem temos para onde ir, porque tudo se fechou. É um trovejar de um lado, um trovejar do outro. Mas a Bíblia fala que o Senhor nos sustenta, o Senhor nos guarda, o Senhor é aquele que vai conosco, o Senhor é aquele que nos vê gritando e fala: aquieta, filha, aquietai, e saiba que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Se aquieta. E queridos, nós somos igual bebê. 16. Quando está berrando de fome, a mãe pega a criança está gritando, e a mãe pega o seu seio e coloca na boca da criança, e ela continua gritando, porque ela não percebeu que a provisão já está na frente dela. Nós muitas vezes somos assim. Deus já está no colo, trazendo a provisão, e nós continuamos gritando. E quando nós começamos a ver o ator de Deus, nós somos igual criança. E ainda solução dizendo: será que vai acabar? Será que Deus vai fazer? Até o momento de entendermos que Deus está conosco e Ele nos abraça. Deus cuida. Mas será que é só no meio de um grande dilúvio? O Senhor atua também no meio de águas paradas. Como assim? O povo sabe. E o que eles encontram? Aquele grande mar, o mar vermelho.
O que fazer? Podia ter uma brecha, podia ter alguma coisa para nós passarmos, mas olhando para aquele mar, é como se não fosse mudar nada, tudo parado. Senhor, o que vamos fazer? E o Senhor faz: eu faço caminho onde não tem, eu faço você passar onde ninguém imagina, eu te levo para lugares que você não sabe aonde ir, mas eu sou o Deus aonde basta a minha palavra para se abrir o caminho onde ainda não existe. Eu faço caminho no meio do mar, mas eu também faço caminho no meio do deserto, porque eu sou Deus. É a voz de Deus, queridos, uma voz tão poderosa que criou os céus e a terra, uma voz tão poderosa que disse: haja os animais, haja luz, haja o sol, haja o dia, mas tão amoroso que quando ele foi nos fazer, ele não disse haja o homem, mas ele foi tocou o homem. Com a mão, carinho, amor. E quando ele tocou no homem, a Bíblia fala que ele soprou em suas narinas hálito de vida. Sabe o que significa isso? A sua própria vida ele soprou dentro do homem, a sua própria vida. Quando a palavra de Deus fala sobre este vento que ele soprou dentro das narinas, é o mesmo que ele fala sobre o vento do Espírito Santo, que é do, e as pessoas foram batizadas como línguas de fogo. É o mesmo que as pessoas chamam de ruá. Olha que coisa linda, queridos. Esse é nosso Deus, um Deus que para ele não tem limites, mas para nós é desesperador. Senhor, eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu faço, Deus, como é que eu vou fazer? Versículo 5 do mesmo Salmo 29 diz assim: a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele faz saltar como um bezerro ao Líbano e Sirion como os novos unicórnios. O que ele está dizendo? Que ele faz a situação ser do nosso caminho, ele faz saltar, ele traz terremotos se necessário for para nos ajudar. Glória. Amados, Paulo e Silas não passaram por isso, eles estavam presos, mas ali eles estavam louvando a Deus. Eu falei: Senhor, eu confesso que eu ainda não estou nesse nível, eu me esforço, como eu falei para vocês, eu tento, aleluia, eu começo a cantar, de repente eu estou já novamente orando e falando: olha essa situação, mas o Senhor, ele fala: eu estou vendo, eu estou vendo. E Paulo e Silas, eles começaram a louvar a Deus, e Deus deu ordem, e quando Deus deu ordem, um terremoto aconteceu, e quando aquele terremoto aconteceu, abriram-se as prisões, quebraram-se as cadeias, e as pessoas foram libertas. Amados, saiba de uma coisa: o terremoto na minha vida, o terremoto na tua vida, não é para trazer destruição, mas é para trazer livramento. Livramento. Nós não entendemos, porque muitas vezes nós estamos numa situação de conforto, e está muito bom, está muito gostosinho. E se Deus não trouxer um terremoto, nós vamos ficar ali, sendo muitas vezes envergonhados sem percebermos. Deus nos fez para voarmos, queridos, nas asas do Espírito. Sabe, eu acho que a maioria de vocês já sabe sobre a águia, só vou estar repetindo. O que ela faz para seus filhotes poderem aprender a voar? Ela não chega e dá uma aula: abra a asinha, é momento agora, não. Quando está na hora certa, ela somente joga eles para fora, e vai embaixo. E as bichinhas vêm no ar, mas o que elas não sabem é que a mãe está embaixo. Elas estão caindo, mas a mãe está embaixo, porque se elas não voarem, vai ter um apoio. E assim Deus faz conosco. Está tudo tão bom, está tudo tão gostosinho, daí vem um terremoto. Te joga lá de cima. Deus, onde o Senhor está? Não estou te vendo. Mas ele fala: fica firme, filha, porque eu estou te vendo. A minha mão está te sustentando, os meus olhos estão te enxergando. Não tem como você escapar da minha mão. Não tem. Fala: Senhor, é muito linda a tua palavra. E daí nós oramos e fala: Senhor, me ensina a viver isso.
Me ensina a crer nisso. Você fala, eu sei, filho, então os terremotos vão vir sim. Não vou te Daí livrar, tem não. gente que ensina, não ore desse jeito. Agora eu vou te dar uma boa e uma má notícia. Se orando ou A não, boa vem. notícia é que Deus vai estar sempre cuidando de ti. A má notícia é que você orando ou não, Deus vai fazer aquilo que Os Ele quer. terremotos Porque virão. a gente cresce na presença dele. Aleluia. Ele quer, é desejo dele. Ai, Senhor, olha, eu não vou pedir amor, porque toda vez que eu peço amor é problema. Pedindo ou não, não é fruto do Espírito problema Santo. virá. Ele não quer que venha amor sobre nós, ele não quer que nós cresçamos, então ele vai trabalhar para que venha nascer o amor dentro de nós. Ele é lindo, ele faz, ele traz terremotos, ele atua como ele quer, ele faz grande, ele abre portas. E amado, e se terremoto for necessário para abrir portas que as pessoas não querem abrir, ele vai trazer. Ê, glória! Não há circunstância que fique sem o poder de Deus. Não há homem, não há mulher, não há chefe, não há quem possa segurar uma bênção, reter uma bênção, se ele determinou que vai chegar na tua mão. Glória! Não temos Então, Satanás espera! roubar aquilo que Deus disse que vai chegar na tua mão. Basta ficarmos o quê? Obedecendo a voz de Deus. Amados, mesmo extremamente machucados, muitas vezes nós ficamos. Se é na presença de Deus que nós estamos, Ele cura. Ele vai vir com uma cura e com uma bênção. O óleo de Giliarte. O problema é que as pessoas pegam metade dessa verdade. A bênção vai vir independente do que eu estiver fazendo. Não é isso que foi dito. Eu disse, a bênção vai vir independente do que as pessoas estão fazendo, se estivermos na presença de Ou Deus. falando. Se não estivermos na presença de Deus, a Bíblia fala assim, de Deus não se zomba. E nem se escarnece. E plantar, colherá. O povo entrou na terra prometida? Entrou. Todos eles? Não. Mas o povo como Israel entrou. Os velhos morreu tudo. Mas aqueles que ficaram, e olha que foi a grande maioria, Josué e Caleb. Josué e Caleb, eles entraram na terra prometida e tomaram posse daquilo que Deus deu. Basta ficarmos na posição. Mesmo quando todo mundo está falando. E sabe, e às vezes, porque outras pessoas, às vezes não tomam posição, nós estamos tão juntos com essas pessoas, talvez demore um pouco mais. Por exemplo, às vezes a esposa está orando, o marido, cascadura. Parece que demora mais, mas mulher, você vai receber aquilo que Deus disse que é Prometeu, eu creio. Marido, o mesmo. Às vezes a mulher tem uma casquinha que eu vou te contar. É um bichinho ruim. Você está orando. E não se quebra. Não se verga. Não importa, Deus vai atuar. Vai quebrar. É assim que Ele fez com o povo. Aleluia. Aquilo que Ele nos prometeu, Ele vai fazer. Mas em momento algum, queridos, mesmo o povo, no meio do deserto, tinham pessoas fiéis que oravam e Deus cuidava. Não vai ser no meio do terremoto que nós iremos morrer, queridos. Ninguém morre de prova. Porque Deus, Ele segura e nos sustenta. Aleluia. Ele nos guarda. Ele é Deus fiel. E Ele fala uma coisa nesse Salmo, Davi, que poucas pessoas passaram exatamente por aquilo que Ele falou. Versículo 7. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo. É no fogo que nós somos provados. Porque a Bíblia diz, Ele quer nos purificar como ouro. Ouro fino. Eu não Aleluia. trabalho como ouro, mas eu já vi tantas histórias. Que é no fogo. É no fogo que as impurezas saem e limpa. Ele vai nos colocar no fogo. Ai, Jesus. Para nos limparmos. Quer fogo não? Mas não para nos queimarmos. Porque até para que Ele separa. E quem passou por essa situação? Sadraque, Mesaque e Abednego. eles passaram literalmente por isso. Fogo. Deus separou as chamas. Deus separou as chamas que queimariam e aquelas que não queimariam. E Deus separa as chamas que queimam e aquelas que não queimam. As que tocam em nossas vidas são o fogo do Espírito Santo. Aleluia. Um fogo que renova. Um fogo Muda, que transforma. Oh, glória. Um fogo que traz novas Dá vidas. caráter. Um fogo que traz interpretação de língua. É este fogo que Ele quer derramar sobre nós. E o interessante é que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram amarrados. Quando
quando eles são jogados, o que o fogo faz? Queima as cordas. E não queima o braço. O fogo de Deus queima aquilo que está nos prendendo. Oh, glória! Capeta quer nos amar. Agora, o interessante é que a roupa deles não é queimada. E quando eles saem, nem cheirinho de queimada eles tinham. E eles tinham um vestuário, principalmente eles, que eles faziam parte de certa autoridade. Eles tinham suas roupas, suas sandálias, e eles tinham um chapéu. E quando eles foram jogados lá dentro, nada foi queimado. O que significa esse chapéu? Autoridade. Esse chapéu significa autoridade. Era autoridade. O chapéu que eles usavam simbolizava a autoridade. Os soldados hoje que têm as patentes, eles tinham chapéu. O que Deus estava ensinando? Que não importa as pessoas que se levantaram contra eles. Glória a teu nome. A autoridade que Deus deu, ninguém pode tirar. Falaram deles, mentiram contra eles, caluniaram, injuriaram, fizeram uma situação onde ia levar à morte. Mas de Deus não se brinca. Ele é justo juiz. Glória, glória, glória. Tudo isso eles passaram, mas eles não viram a morte. Aleluia. Na vida deles, viram o quarto homem. Oh, poderoso, aleluia. Viram o poder de Deus. Glória, Amados, glória. quando nós estamos na presença de Deus, podem mentir sobre nós? Pode. Podem nos caluniar? Pode. Podem fazerem a armadilha para nós cairmos? Pode. Aparentemente nós poderemos cair? Sim. Mas quando nós estamos na presença de Deus, vai ser ali aonde pensam que vai ser a nossa morte. Vai ser a vida. Vitória. Aleluia. Eu sou Deus. Oh, glória na lábia desse glória. Deus levanta, edifica e multiplica. Aleluia. Somos homens. Ninguém vai para uma situação rindo. Estou indo para a fornalha. Ninguém. Por quê? Porque nós só vemos o livramento de Deus quando nós vemos que o fogo está sobre nós e não está nos queimando. Nós só vemos o livramento de Deus quando nós vemos Jesus cuidando de cada uma das nossas áreas. Nós só vemos o livramento de Deus quando nós dizemos: é agora, amanhã não tem mais jeito, amanhã não sei mais o que fazer, amanhã é o final de tudo, e chegou amanhã e Deus continua nos sustentando. Glória, glória. É isso que Ele nos chama, é essa sua voz, é essa sua voz que Ele nos desafia de maneira tremenda a confiarmos. E eu falo: Deus, ainda não consigo confiar, Senhor, é complicado demais. E o Senhor diz: filha, simplesmente confia. Eu fico pensando nos anjos. Os anjos devem olhar para nós e não nos entender de maneira alguma. Primeiro, porque como é que Deus nos ama? E a outra coisa é assim: mas é só confiar, Deus vai fazer. Por que está com tanto medo? É igual criança quando vai tomar aquela gotinha, né? Berra, chora, aquele escândalo todo, mas está com medo do que é uma gotinha. Mas a criança não sabe o que é uma gotinha. Somos nós. E os anjos olham e falam: basta confiar. E em cada situação que nós passamos, Deus vai nos ensinando: dorme, filho, descansa, porque eu cuido de você. Dorme, filha, descansa. Talvez era para todos os discípulos estarem dormindo junto com Jesus, não sei. Com certeza. Eles iam chegar onde Deus tinha dito. E ele fala: filha, descansa. A sua função é levar o meu evangelho. O resto eu cuido. Vai andando. Mas o que a gente faz? Satanás traz tantos problemas. E nós nos colocamos em tantos problemas. Primeiro, para nós pecarmos e sairmos da presença e da cobertura de Deus. E o outro,
é para nós ficarmos tão preocupados com nós mesmos, com os nossos problemas e esquecermos do nosso chamado. E quando eu falo chamado, é todos nós. Pregar o Evangelho de Deus. Amém. Jesus não estava preocupado, ele sabia que ele ia tirar no outro lado. Ah, tem tempestade, tá bom, Deus vai me levar. Eu não, eu berro, grito, vou jogando dentro, jogando para fora para ver se o barco fica mais leve. Se tiver remo, vou remar. Se tiver boia, vou jogar. Pega onde tiver mais nada. Se tiver a Neuza lá fora. E Deus olha e fala, filho, está fazendo o que, querido? Não estou dizendo eu estou cuidando de ti. E quantas vezes Deus demonstra quanto esforço que eu fiz desnecessário. Depois que passa, quanto esforço desnecessário. Quanto choro. Mas nós temos que a ouvir a voz de Deus, confiar e ver ela atuando. No versículo 8 diz assim: a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Eita! Está passando por deserto? Ah, Jesus, como é duro passar por deserto. Essa mãozinha aí. Mas o interessante é que no meio do deserto Deus começa a colocar as coisas nas nossas mãos. É no meio do deserto que Ele vai mostrando que Ele é Deus que cuida de cada um dos nossos detalhes, até das nossas roupas. Às vezes a gente está com uma roupa que não gosta muito, então Deus fala assim, usa. Ainda vai ter o tempo que você vai ter para ter, comprar e entregar para os outros. Mas eu estou cuidando de você. É no meio do deserto que Ele mostra que Ele me sustenta todos os dias. Quando eu digo, amanhã eu não sei o que fazer, Ele traz aquilo que é necessário para a minha vida. Mas eu continuo muitas vezes como aquele povo. Pego o que é necessário para o dia. Eu continuo pensando, eu vou pegar Deus, mas será que amanhã vai vir novamente? Virá. Nós somos assim. E o Senhor continua dizendo, filha, se necessário for, eu faço tremer. Por amor a Deus. Em favor de ti. Eu sou o Deus que te guarda. Eu sou o Deus que te sustento. Eu sou o Deus que faço por amor a você, filha. E olha só, o versículo diz assim: o Senhor dará força ao seu povo. E eu tenho que ler assim: o Senhor dará força da paz. O Senhor me abençoará com a sua paz. Vamos abrir o versículo aí. O Senhor me dará força, a Neuza, aleluia, e dará a tua paz. Lê comigo, mas fala seu nome. O Senhor dará força a Neuza. O Senhor me abençoará. O Senhor me abençoará com a sua paz. Oh, glória, aleluia. E amados, como se tudo isso não nos bastasse, Ele vem e fala de uma paz sobrenatural, uma paz que excede a todo entendimento, aleluia. Uma Vai paz guardar o coração, mente, corpo, alma, que vem espírito. somente através de Jesus Cristo, Aleluia. aquele que morreu e Ressuscitou dentre os mortos. Amados, se nós entendermos cada passo do sacrifício de Jesus, nós iríamos entender a grandeza do que Ele fez por nós. E eu gostaria de falar somente alguns tópicos rapidamente dessa grandeza. 4. Nós lemos que Ele foi o quê? Preso. E Ele foi preso para nós recebermos a libertação. Isaías Ele fala que Ele 64. ficou nu. Porque muitas vezes as pessoas colocam Jesus na cruz com um tipo de uma fraldinha. Naquele tempo era humilhação. E a maior humilhação que existia era alguém ver o outro completamente Nu. nu. E a Bíblia fala que o Senhor é aquele que nos cobre. O Senhor não nos quer ver nus. O Senhor, Ele traz a cobertura do seu sangue sobre nós. A Bíblia fala sobre a vestimenta que Ele tem sobre nós.
Então ele fica nu, completamente despido, para nos cobrir com suas mantas, para estar nos vestindo. A Bíblia fala que ele recebeu o quê? Coroa de espinho. Amados, quando nós vemos esses espinhos, nós temos costume de ver os espinhos do Brasil, mas aqueles eram espinhos mesmo, que eram tão fortes como os prédios, que entraram, e conforme batiam aquilo entrava. Por que ele fez isso? Para nós recebermos a coroa da vida eterna. Aleluia! Olha que contraste tremendo que ele faz nas nossas vidas. O Senhor recebeu chicotadas, para que nós pudéssemos receber as mãos que podem nos acariciar, mãos de amor, para sermos acariciados, para termos as nossas feridas sendo todas elas curadas. Aleluia. Ele ali foi machucado, e pela cruz nós podemos ser curados e sanados. Amados, que coisa linda que o Senhor fez conosco. Ele foi extremamente humilhado, para que nós fôssemos exaltados perante o reino espiritual. Amados, hoje tem uma confusão de exaltação que chega a dar nojo. Quando o Senhor fala de exaltação, que Ele me exalta e que Ele prepara a mesa na presença dos meus inimigos, é para que ao olharem para mim enxerguem Deus. Amém. Hoje em dia, exaltação é eu ser a estrela do momento. Exaltação hoje é o Senhor me honrar e as pessoas fazerem festa para mim. Isso não é exaltação, isso é estrelismo. Exaltação é as pessoas olharem como que Deus me levantou e glorificarem o seu nome e reconhecerem que Ele é Deus. Amados, quando nós lemos na palavra de Deus que o Senhor fazia as curas, que as pessoas eram curadas, as pessoas da Bíblia diz assim, e a multidão saía glorificando a Deus e bendizendo o nome do Senhor. Hoje nós estamos preocupados em dizer o nosso nome. Hoje nós estamos preocupados em vários ministérios. A placa da igreja. Hoje placa. Hoje é isso, hoje é aquilo. Amados, as pessoas têm que olhar para nós e enxergar Cristo em nós, para desejarem este Deus. Quando Ele foi humilhado, Ele ressuscitou, viram a glória de Deus. O Senhor quer sim nos honrar, para que vejam o que? A glória de Deus. Deus, o Senhor fala que Ele carregou aquela cruz tão pesada, tão difícil de ser carregada, para Ele tocar no meu fardo. Ele fala, troca sobre isso comigo, filho, porque o meu fardo é leve, o meu fardo é suave. Sabe por quê? Porque enquanto eu estou carregando, é igual criança que pega, que quer carregar aquela bolsa do pai, e o pai pega a bolsa e levanta, e o filho vai achando que está fazendo aquele peso, mas não está segurando ao pai. É isso que Deus faz. Ele fala do fardo, confia, entrega, filha, entrega. Ai Deus, é tão difícil. O Senhor fala, porque você ainda não conhece o suficiente. Porque quando nós conhecemos alguém o suficiente, nós entregamos o nosso tesouro. Você está com uma bolsa e tem algo importante na sua bolsa. Você deixa qualquer um segurar, mas alguém que você conhece, confia. Deixa. Guarda e esconde. É ou não é? Muitas vezes nós não entregamos para Deus porque, apesar de estarmos conhecendo a Deus a cada dia, nós ainda não conhecemos o suficiente. E a Bíblia fala o seguinte, que Ele deu maldição. Maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Para nós recebermos as bênçãos de Deus. Para nós sermos chamados de bênção. Para as pessoas olharem para nós e dizer assim, olha, eu recebi uma bênção. Não, a bênção está chegando. Aleluia. Porque a Bíblia fala disso, ser tu uma bênção. Eu tenho que ser bênção na vida do meu irmão. E não maldição. Glória, glórias.
E o Senhor foi desprezado para sermos amados. E hoje, maior de tudo que eu vejo, que eu falo, Senhor, isso é demais quando nós falamos. Deus disse que a morte de Deus foi universal. A morte dele foi para todos os homens, por mim, por você. Mas a morte dele foi universal, para que nós possamos ter um relacionamento individual. Quando ele morreu na cruz, a morte mais baixa, dos piores. Porque essa morte, queridos, Paulo não morreu na cruz. Por quê? Porque Paulo era romano, cidadão romano. E ele não poderia morrer na cruz. Era desonra. Então aqueles que morressem na cruz eram os mais desprezíveis, os mais desonrados, nível mais baixo da sociedade. Foi ali que ele morreu, sem pecado, para que ele pudesse resgatar a todos. Mesmo aqueles que são declarados perante os nossos olhos como o mais baixo nível de uma sociedade, por este ele morreu, para poder resgatá-los. E termos um relacionamento não universal, não um relacionamento de multidão, mas um relacionamento de pai, um relacionamento íntimo, um relacionamento com Deus, um relacionamento de amor. Por isso nós podemos hoje participarmos da mesa do Senhor, lembrando que Ele morreu, ressuscitou e voltará. Vamos ficar de pé, vamos orar?